começar. Outubro Rosa, um mês marcado pela prevenção e diagnóstico precoce contra o câncer de mama. Outubro é um mês marcado desde a década de 90 mundialmente para determinar algumas ações, para a realização dessas ações que venham aí ter o objetivo de prevenção e detecção precoce de sinais que vão nos ajudar no diagnóstico precoce a respeito de doenças mamárias, assim como o câncer de mama. Nós temos algumas ações que são voltadas para a conscientização da população no que diz respeito ao cuidado com a própria saúde, inclusive com a saúde das mamas. O princípio é sempre a gente conhecer o próprio corpo para que a gente possa detectar sinais iniciais de que possa estar instalado naquele local algum tipo de doença ou de manifestação que não necessariamente vai ter a confirmação de um câncer de mama. Nós temos aí algumas orientações que nós vamos fazer aí a respeito dessa detecção, dessa reflexão nesse Outubro Rosa. Não podemos esquecer que a consulta periódica anual com um mastologista ou com um ginecologista não deve ser desprezado, mas nós podemos e devemos acompanhar a nossa saúde com o autocuidado. E é dessa forma que nós vamos trabalhar aqui, orientando vocês a se conhecer e a realizar aí o autoexame das mamas. Mas antes, nós precisamos ter alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, o câncer de mama pode acometer homens também. De 1 a 3% dos cânceres de mamas podem atingir aí o sexo masculino. Em torno de 97% ou um pouco mais no sexo feminino. Também devemos lembrar que quando existe um caso de câncer de mama numa família, todas as ascendentes e descendentes devem ter um cuidado muito mais rigoroso com a saúde das mamas, porque existe aí uma predisposição familiar para essa doença. Outro detalhe que nós devemos também lembrar é que mesmo que nós desejamos aí nos especializarmos em autoexame das mamas, não é só com a saúde das mamas que nós devemos nos preocupar. Então, o cuidado e o conhecimento com o próprio corpo é muito importante. Outro detalhe importante é nós entendermos que no sexo feminino, que é o que é mais acometido aí desse tipo de câncer, nós temos dois tipos de mulheres. Nós temos as mulheres na faixa reprodutiva, ou seja, mulheres que estão ainda menstruando ou não. Essas mulheres que menstruam, nós aconselhamos a escolher um dia, uma semana após a menstruação. Por quê? Porque ela vai estar assim com as mamas plenas para serem examinadas. No período pré-menstrual, elas podem estar doloridas, podem estar inchadas e isso pode trazer aí um resultado desse exame que não é fidedigno. Outra lembrança é que nós temos as mulheres em faixa reprodutiva, que são aquelas que não menstruam. E também as mulheres na menopausa. Essas mulheres que não menstruam, ou porque fizeram retirada do útero, ou porque usam algum contraceptivo hormonal que impede a menstruação, elas devem escolher um dia no mês para realizar o seu autoexame de mamas. E o que a gente costuma sugerir, que é um dia marcante para cada um de nós? O dia do aniversário, por exemplo. Se você nasceu no dia 10, você reserva todo o dia 10 de cada mês para realizar o seu autoexame de mamas. Não podemos esquecer que a visita, que a consulta com o médico, normalmente é anual, a não ser que apareça algum sinal que precisa ser avaliado, mas é anualmente. E o autoexame das mamas é todo mês. Então, a mulher que menstrua, uma semana após a menstruação. A mulher que não menstrua, incluindo aí menopausadas, escolhe um dia no mês. E aí nós vamos então partir agora para a demonstração de como realizar o autoexame das mamas. Primeiro de tudo, é ideal que nós fiquemos na frente de um espelho com as mãos na cintura e vamos observar as nossas mamas com o peito desnudo, sem roupa, observando aí a simetria das mamas, ou seja, a altura em que as duas se encontram, se elas são simétricas,
O volume, normalmente a gente sabe que as mamas, elas têm uma é um pouco maior que a outra, normalmente a direita é um pouco maior que a esquerda, mas a gente tem que observar periodicamente para perceber se existiu algum aumento diferente daquilo que a gente está acostumado nos últimos meses, nas últimas semanas ou nos últimos dias. Também se observa nesse exame se existe aí alguma alteração no tecido mamário, como por exemplo manchas, sinais de lesão e também alteração no tecido, como por exemplo uma pele mais endurecida ou aquilo que se assemelha como uma celulite, que a gente sempre compara com a casca da laranja. Isso é um sinal de que existe alguma coisa errada. Após essa observação, a gente parte para a segunda etapa do autoexame das mamas, que a gente coloca uma das mãos atrás da cabeça, mas na parte mais acima da cabeça, se posicionando atrás e acima, e com a mão oposta à mama que vai ser examinada, nós vamos tocando nas axilas, com a ponta dos dedos, percebendo, sempre lembrando, com o corpo desnudo, sem roupa aqui no peito. Então vai tocando as axilas para perceber se existe alguma queixa de dor ou se existe alguma alteração, como por exemplo uma lesão, um caroço, algum edema. Pode existir aqui uma alteração que a gente compara com caroço, mas na realidade é que popularmente se chama de íngua. Isso não é um sinal de doença, isso é um sinal que o nosso organismo está apontando que existe alguma coisa errada, alguma agressão no nosso organismo. E nessa região pode ser um indicativo de ser nas mamas. Então a gente toca as axilas bem durante toda a extensão das axilas e vai se aproximando das mamas, sempre da parte mais interna das mamas, passando por todo o contorno das mamas, tocando com a ponta dos dedos e vai tocando toda a extensão da mama. Se existir alguma queixa de dor, volta naquele local. Se existir alguma sensação de um caroço ou de uma resistência, de um tecido um pouco mais fortalecido, se volta também para se perceber. Se existe algum caroço, a gente pede para observar que o tamanho desse caroço, a dimensão dele e se ele é localizado ou se ele se movimenta. Segue-se esse exame, esse toque, até chegar na areola, que é essa parte mais escura, redonda, em volta do mamilo, e se toca também com a ponta dos dedos. À medida que a gente vai se aproximando do mamilo, quando chega no mamilo, a gente faz com a posição das mãos, com o formato da letra em C, a gente faz uma suave pressão para ver se existe perda de secreção, se está saindo algum líquido. Esse líquido pode ser sangue, pode ser amarelado como pus ou pode ser leite. Feito isso, nós passamos para a avaliação da mama contrária. Então, com a mão no alto da cabeça atrás e a mão contrária à mama que vai ser examinada, vamos passar por todo o passo a passo das axilas, observando bem sensibilidade de dor ou algum tipo de alteração nas axilas, como por exemplo, aí nós temos caroços, né, que nós chamamos de nódulos. Nós vamos tocando a mama, sempre da parte mais interna até chegar à parte mais externa, que é o mamilo, e tentando perceber aí se existe alguma alteração. Não podemos esquecer que também devemos observar depressão. O que é? Algum afundamento no tecido mamário e alguma alteração visual também de edema que pode sugerir aí um inchaço numa região, num quadrante que a gente chama, numa região apenas da mama e que não necessariamente é associado a um nódulo. Passamos por toda a mama, percebendo bem, prestando bem atenção e no final também fazemos uma pequena pressão com a mão no formato da letra C, suave pressão para ver se perde algum tipo de secreção. Feito isso, se porventura apresentar algum tipo de sinal que nos preocupe, a gente deve, o mais rápido possível, procurar um médico especialista, que no caso é um ginecologista ou um mastologista, para que ele realize exames e assim precocemente ele tenha o diagnóstico e também inicie aí o tratamento.
O tratamento, iniciando precocemente, associado aí ao diagnóstico precoce, ele vai garantir a cura, porque o câncer, quando ele é detectado precocemente, ele tem cura sim. Espero que eu tenha tirado as dúvidas e nós nos colocamos aí à disposição para aquilo que precisar. Obrigada.